Olá, muito boa noite para você. Os números são assustadores. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio em todo o mundo. Estamos falando em mais de 800 mil mortes por ano. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. E olha que muitos casos não chegam a ser notificados como suicídio. O que também chama a atenção é que 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. O Brasil ocupa o triste 8º lugar no ranking de números de casos. Todos os anos são registrados aqui cerca de 12 mil suicídios. Para conscientizar toda a sociedade sobre o tema, muitas vezes considerado tabu, foi criado o Setembro Amarelo. A ideia é exatamente essa: falar sobre o tema para evitar novos casos. Em geral, o suicídio aparece associado a doenças mentais, como a depressão. O alcoolismo também está muito ligado a essas mortes. Mas por que será que muita gente tira a própria vida? Seria um caso extremo de desespero? A pessoa que pensa em se matar chega a dar sinais? O que os familiares e amigos podem fazer para ajudar? As perguntas são muitas. Para respondê-las, nós convidamos o psiquiatra Antônio Geraldo. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Nós sempre queremos poder ajudar a população, porque as doenças mentais realmente têm feito um estrago muito grande junto à população. Com certeza. Vamos começar falando um pouco o que é esse Setembro Amarelo. Setembro Amarelo foi criado nos Estados Unidos. Começou, na verdade, todo o trabalho com um pai e uma mãe que perderam uma filhinha. Aí os familiares todos se juntaram, criaram um laço que simbolizava o setembro, que é o suicídio Setembro Amarelo, e aí nasceu-se essa campanha. Essa campanha depois ela tomou um corpo tão grande que a Organização Mundial da Saúde incorporou essa campanha. E a partir daí, desde 2003, vem se falando e trabalhando sobre o Setembro Amarelo. Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o CVV começaram essa campanha conjunta no Brasil. E nós temos, então, desde essa época, fazendo um trabalho muito forte e voluntariamente, tudo voluntário, sem presença do Estado ainda nessa campanha, o que é muito ruim. O ideal é que o Estado estivesse dentro dessa campanha, Com certeza. que é exatamente para poder tentar diminuir esses índices no Brasil, que são alarmantes. E quando você fala 12 mil e assusta, eu tenho uma triste notícia para te dar, que é o seguinte: não são só 12 mil. Inúmeros casos, provavelmente a metade disso, ou esse mesmo tanto, acontece no Brasil, só que não são notificados ou identificados como suicídio, por vários motivos. Por exemplo, envenenamentos. Entra como envenenamento, Entendo. mas na verdade foi um suicídio. Atropelamentos. Quantos atropelamentos não foram atropelamentos, mas sim pessoas que pularam frente a veículos, ônibus, caminhões, trens, enfim. O número é muito maior. Só que o nosso registro está muito aquém da realidade do que nós vivemos no país sobre a questão do suicídio. O que leva a pessoa a tirar ou a tentar tirar a própria vida? Pois é, isso é interessante para falar, porque é o seguinte: foi feita uma coletiva por um autor brasileiro chamado Bertolotti, de quase 16 mil casos de suicídio que foram relatados em trabalhos científicos. Quando ele juntou todos esses números, dando um total de 16 mil pessoas praticamente, ele percebeu que é o seguinte: 96,8% das pessoas que tinham cometido suicídio tinham transtornos mentais. E os 3,2% que completaria os 100, só não foi identificado que tinha o transtorno mental. Por isso nós dizemos sempre, tentativa de suicídio, suicídio tem relação praticamente de 100% com transtornos mentais, com doenças mentais. E quando é que isso acontece? Quando as pessoas não são tratadas. Porque o doente mental tratado adequadamente, a possibilidade dele de suicidar é mínima. Agora, o doente mental não tratado, o doente mental que não tem acesso a fazer sua consulta, que não tem acesso no sistema público a se consultar, que não tem acesso, após se consultar, a ter acesso ao medicamento para poder fazer o tratamento, ele vai ficar passível de realmente cometer um suicídio. Porque o suicídio, ele está muito presente em várias das doenças mentais. Como você colocou na entrada, nós temos
cerca de 36% daqueles que suicidaram com transtorno do humor, depressão, transtorno de humor bipolar, transtornos do humor. E 22 para 23% das pessoas que suicidaram tinham, sabe o quê? Álcool e drogas, dependências químicas. E o que é que nós temos para poder atender essas pessoas? Aí depois vem 11%, 10, 11% com esquizofrenia, transtorno de personalidade, dando aquele total Depressão de 96%. também. Depressão está entre os maiores. Tá. Depressão é a maior causa individualmente. Os transtornos do humor, 36%, que tem a depressão, Tá. o transtorno de humor bipolar. Mas a depressão é a campeã. Por exemplo, depressão bipolar, que é uma depressão muito grave, que os pacientes são acometidos, 15% suicida. As pessoas, em geral, subestimam a depressão? Subestimam a depressão muito mais do que imaginamos. As pessoas acham que assim, isso é fraqueza, isso é falta de vontade, isso é falta de ter uma enxada para poder trabalhar, isso é falta de interesse, você está desinteressado, isso não é doença. Eu costumo dizer o seguinte para quem diz isso, é a mesma coisa de dizer para mim, tire o óculos e enxerga bem. leia, consiga. Isso é impossível. Entendo. Depressão é doença. Depressão, por ser doença, ela tem que ser tratada do ponto de vista médico de uma forma muito séria. Quando a pessoa pensa ou fala em suicídio, é uma emergência médica. E não é tratado como uma emergência médica. As pessoas falam, você tem ideia de suicídio, tem que falar? Tem de falar. Tem de falar de suicídio, tem que dizer que está tendo essa ideia, tem que dizer que está passando esse pensamento. E isso é preciso ficar claro para as pessoas, para que elas possam obter ajuda. E alguns dizem assim, ouvir é muito bom. Ouvir é muito bom, desde que você tome uma decisão depois de ajudar essa pessoa, fazendo ela chegar até o médico, fazendo ela chegar até o psiquiatra. Porque senão, se você não trata a doença mental que ela tem, se ela tentar suicídio uma vez, 50% de chance de tentar de novo nos próximos 3 meses. Nossa. E a chance de conseguir é maior. Se é homem, consegue muito mais efetivamente do que mulheres. Mulheres tentam mais vezes, mas os homens conseguem mais. Usa metodologias mais... Porque os métodos que os homens usam são mais letais. E o que nós precisamos entender é que está deprimido, está triste, deprimido, sem vontade, sem interesse, falta de prazer, falta de alegria, irritabilidade fácil, explosividade, que as pessoas esquecem que tem esses outros sintomas e pensam que depressão é só uma pessoa prostrada em cima da cama. É só uma pessoa que não consegue fazer nada. Não, tem muita gente que está com depressão e trabalhando todos os dias. Mascara os sintomas. Claro, porque ela precisa trabalhar. Porque a depressão também pode ser leve, moderada ou grave, dependendo do grau de depressão que a pessoa se encontra. É muito importante a gente falar sobre isso. A gente vai fazer agora um breve intervalo. Você não sai daí, daqui a pouco a gente volta falando sobre a prevenção ao suicídio. E o nosso convidado de hoje é o psiquiatra Antônio Geraldo. Eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando como prevenir o suicídio com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo. Dr. Antônio Geraldo, existe uma máxima, digamos assim, no jornalismo, né? Eu, na faculdade, aprendi isso, que não se divulga os casos de suicídio. E aí eu queria saber com o senhor se isso foi repensado, se modificou essa visão, se é interessante falar, porque existe um tabu muito grande com relação ao suicídio, né? Pois é, nós criamos uma frase, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, deixando claro assim para as pessoas, quem cala, consente. Se você sabe que alguém tentou suicídio, está tentando suicídio, está com ideia de suicídio, calou-se, você está consentindo com isso. E o que nós queremos é que fale sobre isso. Nós não podemos mais não falar sobre o suicídio, porque nós estamos perdendo 12 mil vidas registradas por ano. Então, no mínimo isso. O que nós acreditamos que seja mais do que isso, talvez o dobro disso. O que acontece? Nós temos que falar do suicídio. Nós estamos aqui, você está aqui na vanguarda fazendo esse trabalho de orientação, que é importantíssimo. Hoje o que se faz nos países evoluídos é exatamente isso. É poder falar, mas falar com responsabilidade. É falar dizendo claramente para todos aqueles que já tiveram ideia de suicídio, ou que estão com ideia de suicídio, assim, não faça isso. Por quê?
Porque nós temos casos de sucesso. Todos que se tratam, todos que buscam ajuda, todos aqueles que querem acabar com esse pensamento na cabeça, devem procurar um médico, fazer o tratamento e isso vai acabar. Se não fizermos isso, se não falarmos do suicídio, como que as pessoas saberão que tem ajuda? Como que as pessoas saberão que pode ser ajudado e que pode tirar isso da cabeça? Nós podemos salvar as vidas, vidas que estão sendo perdidas. Olha, no mundo hoje, nós temos mais suicídios do que homicídios. Nós temos quase 1 milhão de suicídios no mundo, de pessoas se suicidando no mundo. E nós temos menos de 700 mil homicídios. Olha a gravidade disso. E são vidas que podem ser poupadas, desde que recebam a orientação correta e o melhor, né? Que a gente tenha acesso ao sistema público de saúde com tratamento. Então, nós estamos o tempo inteiro pedindo para o governo, por favor, nos coloca sistema ambulatorial, onde as pessoas possam marcar consulta, onde as pessoas podem procurar ajuda, o médico atender, passar a medicação, a pessoa ter a medicação, parar com a ideia de suicídio, tratar-se, voltar a produzir normalmente, vida normal, todos os dias trabalhando, estudando, produzindo. É isso que nós queremos. Nós precisamos que essas pessoas se tratem. E o triste é você ouvir a cada dia que abre hoje, alguém pulou, suicidou, talvez cometeu um homicídio e depois suicídio. Isso não tem nada de bom, isso não tem nada de vantagem, isso não tem nada de coragem, nada dessas coisas. Isso é falta de acesso ao tratamento. É falta de possibilidade de obter ajuda e ser tratado. A pessoa que comete o suicídio ou tenta o suicídio, ela está num grau máximo de desespero? Olha, a depressão é uma dor muito forte. É uma dor inexplicável. É uma dor doída. E isso leva as pessoas à perda do contato verdadeiro com a realidade. E quando as pessoas perdem essa capacidade do contato verdadeiro com a realidade, ela pode fazer qualquer coisa. Aí ela está fora de si, ela não tem o controle. É por isso que nós falamos que 100% tem algum tipo de transtorno mental. E é por isso que nós falamos que pode ser tratado, porque nós sabemos que pode ser tratado. Ela perde a esperança, não vê expectativa, não vê uma melhoria? Essa geralmente é a visão dessas pessoas? As pessoas que tentaram suicídio, que nós tivemos a oportunidade depois de acompanhar, e de não tentarem mais, graças a Deus, e isso é muito frequente, é muito mais frequente do que as pessoas imaginam, elas dizem isso, assim, eu não tinha mais nada, eu não via mais perspectiva de vida, eu não via mais horizonte, eu não via mais razão para viver. Mas ela só não vê isso porque ela tem uma venda nos olhos ali da doença. A doença faz isso, a doença te tira da realidade, põe você fora do padrão de funcionamento. E é por isso que nós falamos que é possível tratar, porque as pessoas tratam, voltam um padrão de funcionamento e falam, meu Deus, eu não sei nem como que eu pensei aquilo. Nossa, eu não tenho nem ideia por que aquilo passava na minha cabeça. Eu não tenho compreensibilidade de por que eu já pensei nisso. Eu tenho filhos, eu tenho familiares, eu tenho uma vida bela. E são essas mensagens que são muito interessantes, porque elas nos passam isso. Fizeram um trabalho muito interessante numa ponte lá na Coreia do Sul. A Samsung, uma empresa de seguros lá. E aí ela fez um trabalho na ponte que as pessoas usavam daquilo ali como instrumento de morte e transformaram aquilo ali em um instrumento de vida, com mensagens bonitas. À medida que a pessoa caminhava na ponte, acendia uma luz, aparecia uma mensagem, um visor mostrando as mensagens, né? A vida vale a pena, é interessante viver, a sua família te aguarda. Os índios fizeram assim, ó, foram lá para baixo. Por quê? Uma campanha inteligente. É uma campanha que está glamourizando a vida. Então, não tem nada de glamour em suicidar. Nada. É horrível. O glamour é viver. O glamour é viver e poder ajudar as pessoas a viverem. É isso que nós médicos fazemos, é trazer vida. Sem contar que essa pessoa que tira a própria vida, ela causa um estrago muito grande ao redor, né? Os familiares, pais, olha só, filhos. As estatísticas mostram que cerca de 6 a 10 familiares são atingidos diretamente com o suicídio
no seio da família. 6 a 10 familiares. É muita gente. É muita gente que fica sofrendo ali, que desencadeia quadros E psiquiátricos que podem ali. até também cometer suicídios, né? Sim, sim, porque como é que funciona a doença mental, né? A doença mental, você tem uma característica interna, geneticamente atribuída, a tê-la. Sim. Muito bem. Algum fator, em algum momento na sua vida, o chamado fenótipo, que é o meio ambiente, né? Pode atuar ali desencadeando aquele quadro que você tem a tendência interna. Aí esse quadro apareceu. Apareceu, a doença instalou, você tem que tratar. Muito bem. O suicídio pode ser um fator desencadeador do quadro psiquiátrico de um outro familiar que tem também uma tendência interna. Então, eu conheço alguns casos de 3 suicídios da família, 2 suicídios da família, o que é, você sabe de imediato, quando você pega alguém que está doente, tem um caso de suicídio na família, você acha, isso aqui é grave, eu tenho que cuidar para que não suicidar. Né? Eu tenho 2 casos de suicídio na família, isso aqui é gravíssimo. Eu tenho que de perto acompanhar isso para não suicidar. Verdade. Não podemos brincar com isso. Com certeza. Agora a gente vai fazer mais um breve intervalo. Não saia daí, é bem rapidinho e a gente espera você. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista. Hoje estamos falando sobre a prevenção ao suicídio. Aqui ao meu lado é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutor Antônio Geraldo. Doutor Antônio, quem quer se matar em geral dá sinais? Pede ajuda? Pois é. Tem um mito dizendo que quem quer Quem suicidar, fala, ou então quem fala quem fala não faz. É. Isso é mito. Quem fala, faz. Sim. 50% das pessoas que suicidaram fizeram uma tentativa anterior. E quem fez uma tentativa tem 5 a 6 vezes mais chance de fazer novamente do que quem nunca fez. Ó, pra você ver o quanto que é grave. Verdade. Então, assim, dá sinais sim. Dá sinais sempre. Inclusive, há estudos científicos mostrando que nos últimos 30, 60 dias, antes da pessoa suicidar, ele procurou alguma ajuda para falar sobre aquilo. Inclusive ajuda médica. Não com psiquiatra, mas com qualquer outro médico, ele procurou ajuda para tentar sanar o próprio sofrimento. E, às vezes, nem conseguiu ajuda. Por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal da Medicina, nós criamos esse manualzinho simples, mas super prático e objetivo, em que nós distribuímos para os médicos brasileiros. Após distribuirmos para os médicos brasileiros, nós percebemos a necessidade de deixar livre para a população em geral. E foi o que fizemos. Isso aqui qualquer um que lê tem muito o que aprender aqui dentro e vai ajudar muita gente. Isso está livre no site do Conselho Federal de Medicina e no site da Associação Brasileira de Psiquiatria. Vamos falar o site? Sim, o site da Associação Brasileira de Psiquiatria é www.abpbrasil.org.br. E o do CFM é o Portal Médico. É só colocar Portal Médico, vai direto para o site CFM. Está lá em PDF, você baixa e pode usar à vontade. Nós temos ele também para fazer download nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Nosso Facebook, nesse mês de setembro, então, ele está terrível. Isso tá? que é importante, muito né? grande. Tem um mês, né, para se falar sobre o assunto. Nesse mês nós estamos tratando disso. Nós estamos com mais de 200 mil seguidores para uma área que é psiquiatria e nós temos a maior mídia social do Brasil da área médica, de associações médicas. Por quê? Porque nós estamos acabando com esses tabus. Vamos falar de suicídio, sim. Vamos falar de depressão, sim. Vamos acabar com preconceito contra os doentes mentais. Porque o que mais emperra em tudo isso é o preconceito contra os doentes mentais. É o estigma, né, que as pessoas colocam, Exatamente. Né? Nós, em abril, nós comemoramos o mês de enfrentamento à psicofobia. O que é a psicofobia? Psicofobia é o preconceito contra os portadores de deficiências e transtornos mentais. Por quê? Porque as pessoas negam emprego, não querem namorar, não deixam filhos namorar, não deixam as pessoas produzirem cientificamente nada, nem crescer, às vezes, dentro do ponto de vista de faculdade, tudo isso, por causa do preconceito contra os doentes mentais. E aí nós fizemos essa campanha, que o pai dela é exatamente o Chico Anísio, quando ele fez a declaração numa entrevista que ele deu para mim, foi a última entrevista dele em vida, foi para mim, onde ele disse: eu tenho 24 anos que eu trato de depressão.
E eu não seria 20% do que eu sou se não fosse o meu tratamento psiquiátrico. Ele declarou isso e falou assim, vamos romper, vamos fazer uma campanha contra isso. Aí nós criamos a psicofobia. Recentemente, não sei se você trabalhamos no acompanhou, preconceito. o próprio Boechat também, ele deu esse depoimento dele, que eu achei extremamente importante também. Ele ficou um pouco ausente do trabalho, e ele é um jornalista, né, super admirado, respeitado. Eu estive lá na Band News, no dia que aconteceu aquilo com o Boechat, eu fui para a emissora, para a rádio da Band News, fiquei lá na rádio durante 1h30, de 5h30 até às 7 horas da noite, ou 6h50, falando sobre o caso do Boechat. Então, assim, todos que trabalham com ele, que foram, né, me entrevistar, conversar, e depois o Boechat foi falar isso no programa dele, de entrevista, junto com o Valentim Gentil, um colega nosso, que é um excepcional psiquiatra, e isso é maravilhoso. Esse trabalho dele ter dito isso, num programa, numa audiência alta, como é a dele no rádio e também a da televisão, isso leva um monte de pessoas a se tratarem. Com certeza. As pessoas criam coragem. E é isso que nós precisamos, acabar com o preconceito. Com certeza. Porque o que faz as pessoas morrerem é o preconceito. O doente mental não é perigoso. 95% das pessoas que cometem crime não são doentes mentais, portanto, os doentes mentais são mais agredidos, na verdade, do que cometem crimes. Não são perigosos, mas desde que tratados. Não tratados, a pessoa não sabe o que está fazendo. É o mesmo caso do suicídio. A pessoa suicida por quê? Porque não está tratada. Se não está tratada, a doença vai levar a fazer isso. Então, a gente precisa dar acesso ao tratamento público para essas pessoas. Doutor, quais os sinais que a pessoa deve ficar atento, os familiares, amigos, quem está ali ao redor com relação ao suicídio? Olha só, tem frases que são importantíssimas. Por exemplo, eu estou querendo dormir e não acordar mais. Opa, que história é essa? Como assim? Dormir e não acordar mais? Eu não perdi a vontade de viver. Opa, como assim perdeu a vontade de viver? A vida é linda, a vida é bela, então alguma coisa está errada com você, né? Eu não sei se eu apareço aqui mais amanhã. Por quê? Eu nem sei se eu estou aqui semana que vem. Eu estou organizando as minhas coisas, deixando tudo certinho. Por quê? Mas o que você está fazendo? Inventário? O que você está fazendo? Tem alguma coisa errada. Então, são dados sinais, são faladas frases que normalmente fogem da realidade daquela pessoa. E a pessoa dizendo isso, não vem falar que fala, mas não faz. Não, quem fala, faz. Deu sinal, fique atento, procura ajuda, não deixe de procurar ajuda. Então, quem está ao redor também, o ideal é exatamente isso, conversar, levar algum psiquiatra, enfim, a gente sabe que, infelizmente, o acesso à psiquiatria, aos psiquiatras no Brasil é muito limitado, infelizmente, né? Porque eu acho que todos deveriam ter esse acesso. Então, quem está ao redor é conversar, é realmente ter esse diálogo e procurar uma ajuda? Sim, tem que procurar, tem que ter o diálogo, tem que esgotar o assunto e dizer para a pessoa claramente, você está com alguma coisa e precisa de ajuda. Todos nós temos direito à saúde. Se você está procurando ajuda psiquiátrica e não está obtendo, procura a Defensoria do SUS, porque você tem direito à ajuda. Procura a Promotoria do SUS, você tem direito à ajuda. Tem a Promotoria da Vida, então tem Provida, ProSUS, Defensoria Pública, todos que podem ajudar. Não pode a pessoa morrer. Não tem sentido. Se não consegue um psiquiatra, vá para um pronto-socorro e fala, ele está com ideia de suicídio. Ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Liga para o SAMU e fala, olha, precisa de ajuda, está com ideia de suicídio, pode ser que venha suicidar. E de imediato tirar toda e qualquer possível arma. Arma branca, remédios, arma de fogo, então, né? Não tem nem dúvida disso. E não pode brincar. E se essa pessoa for um policial, não pode brincar. Tem que imediatamente fazer, porque essas pessoas portam armas. É verdade. Né? Se essa pessoa trabalha numa farmácia, não pode brincar. Tem acesso a armas letais. Isso é muito grave. Ok. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua ajuda, pelas suas informações. Esperamos que tenhamos ajudado aí, né? Ajudando muitas pessoas aí, porque a vida, como o senhor falou, realmente é bela. Nós aqui temos a agradecer muito por isso. Você não sabe o quanto é bom para nós e para os 46 milhões de doentes mentais que nós temos no Brasil, o que você está fazendo aqui hoje. Imagina.
prazer, com certeza. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana e agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite, aproveite seu fim de semana.